I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting. When the bride goes up, word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão Rakstra. Boa noite a Houston. Considero mesmo um grande privilégio estar aqui de novo esta noite em Houston. Faz muitos anos que tive o privilégio de estar aqui. E estava sentado esta noite ouvindo cada um destes oradores. E outro dia, enquanto fazia preparativos para outra coisa, outro lugar, e sabendo que esses jovens estavam frente à morte, pensei que se algo acontecesse com esses jovens, eu nunca me perdoaria. Se não viesse aqui dar minha opinião e fazer tudo o que pudesse para ajudar a mãe e o pai desses jovens e fazer tudo o que pudesse para salvar a vida deles. E Houston tem um lugar memorial para mim. Tem muitas ótimas lembranças que guardo com carinho desde que fiz minha primeira visita aqui há muitos anos. Ao Arauto da Fé, ao irmão Kidson e também ao auditório aqui, quando estive com o irmão Raymond Ritchie e os ministros aqui da cidade. E então, claro, o Sr. Ayers e o Sr. Kipperman, a noite em que a câmera provou que eu não estava dizendo nada de errado, era a verdade, e quando o olho mecânico da câmera captou a visão ou não a visão, a realidade, o Cristo que pregamos e que tanto amamos estava conosco, pois Ele prometeu estar conosco. E a câmera tirou sua foto. Muitas vezes eu disse, em tempos passados, que sempre via essa luz. Mas, às vezes, as pessoas ficavam um pouco céticas quanto a ela. Aliás, dá para crer que elas poderiam ser assim, mas aquela noite provou. Foi a primeira vez que foi fotografada. Desde então, foi fotografada várias vezes. Na Alemanha, recentemente, descendo, quando a unção estava presente e quando regressou. E essas coisas não são para engrandecer algum ser humano, mas para vindicar a presença de Jesus Cristo entre seu povo. E cremos que esse mesmo Senhor Jesus está aqui esta noite para nos ajudar neste caso. E creio que Ele está mais interessado nele do que nós poderíamos estar. E simpatizo com os pais desses jovens e estou ombro a ombro com todo homem e mulher que está tentando livrá-los das mandíbulas da morte.
E agora, entendo que esta não é uma reunião de reavivamento, mas apenas uma série de reuniões de oração sendo realizadas em favor dessas almas que estão nas sombras da morte. E assim, estou atrasado, não vou falar muito, mas gostaria de extrair um texto, ou melhor, um contexto de um texto que gostaria de ler em 2 lugares da Escritura. E vocês que têm Bíblias, se puderem abrir comigo um momento, no livro de Filipenses, capítulo 1 e versículo 20, do capítulo 1 de Filipenses. Segundo as minhas intensas expectações e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja vida, seja morte. E então também no livro de Atos, capítulo 2 e versículo 30, talvez eu leia do 25 ao 30. Porque dele disse Davi, pois sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarei a minha alma no inferno, nem permitirei que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido o caminho da vida, com as tuas faces me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Inclinemos a cabeça um momento para a oração. Nosso Pai Celestial, somos gratos a Ti pela misericórdia. E é verdadeiramente, Senhor, porque estamos aqui esta noite, é para pedir misericórdia. Não pediríamos se não tivéssemos fé para crer que nos seria concedida. Homens vieram de avião de todo o país e orações estão subindo por toda parte a Ti, para que a vida desses, por quem estamos intercedendo fervorosamente esta noite, seja poupada. Senhor, pedimos força para as mães e pais desses jovens. E como entendemos, este jovem entregou a vida a Ti e quer Te servir. E como ouvimos um dos oradores dizer que ele queria se tornar ministro do Evangelho, rogo, Deus, que concedas esta oportunidade ao jovem. Perdoa-nos os nossos pecados. Purifica o nosso coração dos maus pensamentos e aquilo que esteja em nosso caminho, que impeça nossa oração de ser respondida em favor dessas pessoas. Ao lermos a Tua palavra, sabemos que os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra não falhará. Rogamos que nos acrescentes pelo Espírito Santo o contexto necessário, que seria a Tua vontade divina neste caso agora, como ouvimos o advogado e muitos que falaram. E rogamos que encontremos exatamente o que fazer a seguir. Qual é o próximo passo a dar? Senhor, estamos aqui para fazê-lo. Dá-nos a conhecer, Senhor, através da Tua palavra, pois pedimos em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Lendo estes versículos e vendo que a ocasião é séria, pois é preocupante, eu pensei, quando soube e recebi o telegrama dessa mãe, e se fosse meu filho naquele corredor, ou minha filha? E eu
Queremos dedicar tudo o que pudermos a isso. Então, alguns podem dizer, bem, foi só uma pequena porção da palavra que o senhor leu, irmão Branham. Bem, isso também pode ser verdade, mas vejam, não é o tamanho ou a quantidade de palavras. É o que significa. É apenas o que é. É a promessa de Deus. E quero extrair desta noite, deste tema, esta noite, ou um tema disto, um absoluto. Escolhi este texto faz pouco, sentado em meu quarto de hotel, pois acho que agora precisamos de algo positivo, algum absoluto a que possamos nos apegar e saber que é verdade. Em uma hora crucial como esta, devemos ter algo que estejamos convictos que está certo, algo a que possamos nos apegar para saber como o caso está indo. Agora, de acordo com Webster, um absoluto em si é ilimitado em poder. E principalmente é uma palavra final. E uma palavra final é um amém. É o absoluto, como o que é o fim, é tudo. Agora, toda grande conquista que já houve no mundo esteve ligada a algum tipo de absoluto. Não se pode fazer nada sem que haja algo a que se possa apegar. Quando um jovem vai casar com uma jovem, ele tem de conhecer o caráter dessa jovem, ou a jovem tem de conhecer o caráter do jovem, algo a que possa se apegar. Este homem será um homem justo? Ele será o tipo certo de marido para mim? Esta mulher me dará na vida o que espero dela, lealdade e tal? E então, tem de haver algum lugar em que possam basear seus votos, sabendo que há algo que ficará firme. E é por isso que os trazemos à igreja e à palavra de Deus, para atar este absoluto. Agora, Paulo aqui, como vemos, tinha um absoluto ao qual se apegou por toda a vida depois da sua conversão, que foi uma vida centrada em Cristo. E que lugar no qual ter um absoluto, uma vida centrada em Cristo, era uma vida diferente da que ele outrora tinha vivido, pois ele disse, a vida que agora vivo, que era diferente da que ele tinha vivido. E chegou o momento em que Paulo teve esta experiência que o levou a esta decisão, pois Paulo era importante e poderoso entre os judeus, e um grande teólogo, mas ele não estava muito seguro da sua posição. Mas certo dia, a caminho de Damasco, uma luz, coluna de fogo, desceu do céu, e Paulo, sendo judeu, sabia que esta luz, coluna de fogo, tinha sido o Deus que havia tirado seu povo do Egito. Eles tinham seguido esta coluna de fogo. Assim, sendo judeu, ele lhe disse rapidamente, quem és, Senhor? Ele o conhecia como Senhor, mas quem és? E a voz respondeu desde a coluna de fogo, eu sou Jesus, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A partir de então, Paulo soube que o Jeová do Antigo Testamento era Jesus do Novo. E ele tinha algo a que podia se apegar. E foi assim que pôde escrever aquele grande livro de Hebreus. Agora, se em sua vida você tem um absoluto, você faz coisas que normalmente não faria. Especialmente se tem uma vida centrada em Deus. A vida centrada em Deus leva a pessoa a fazer coisas que normalmente não faria. É muito estranha, peculiar. Por que a vida cristã é tão estranha e peculiar? É porque eles estão olhando para a palavra de Deus, que é quase desconhecida do mundo hoje.
Agora, temos igrejas, e temos organizações, e temos religião, muito disso ao redor do mundo. Em minhas 7 vezes ao redor, desde que estive aqui com vocês em Houston, acumulei muito conhecimento sobre os deuses e as religiões deste mundo. Mas não é disso que estou falando. Estou falando de um absoluto, estar conectado com Cristo. Então, isso o torna uma pessoa estranha. Você faz coisas estranhas. Seu pensamento é todo diferente do que você outrora tinha, pois você encontrou algo em que você ancorou uma fé, em alguém que criou os céus e a terra, pois a própria palavra dele é criativa. Um Deus que falou, e o mundo veio à existência. E não há nada difícil demais para ele. Assim, isso torna você mesmo criativo, pois você recebe as palavras dele. E uma palavra é um pensamento expressado. Agora, Paulo tinha entrado nesse estado no qual ele teve não uma experiência toda teológica, mas um testemunho pessoal. Ele tinha se encontrado com Deus e sabia que tinha sido chamado por Deus. E ninguém tinha dele a dizer nada sobre isso. Ele tinha plena certeza de que Deus ainda permanecia Deus. Se o mundo apenas pudesse fazer isso, e se este grupo sentado aqui esta noite apenas pudesse se lembrar de que Deus ainda é Deus, ele está tão apto a responder neste caso quanto num caso de cura divina ou qualquer outra coisa. Ele ainda é Deus. E se pudermos edificar nossas esperanças, não apenas nossas esperanças, mas nosso pensamento positivo sobre o que ele diz, sabemos que é a verdade. E as pessoas agem de modo estranho. Elas parecem se esquecer do lado negativo porque acharam um absoluto, porque é a palavra de Deus. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Assim, se temos a palavra da promessa, então não há falha nela. Não pode falhar. Assim, eu estou crendo que é nisso que as reuniões de oração aqui, que o povo religioso de Houston está interessado, em vidas humanas. E é para isso que estamos reunidos aqui. É para invocar um poder que está além de todas as leis e poderes feitos pelo homem. Algo que pode mudar o coração dos homens, como ele fez com o faraó no Egito. E ele é Deus. E devemos parar agora de olhar para o lado negativo e passar a olhar para o lado positivo. E antes que possa ter fé, você tem de ter algo em que ter fé. E em que mais você pode depositar a fé do que na palavra do Deus vivo, que criou os poderes do Todo-Poderoso? Em que mais poderíamos colocar nossas esperanças? Portanto, faz você parecer diferente, agir diferente. Você está esperando que Deus cumpra a sua promessa. E quando surgem dificuldades, como temos agora, é uma âncora. É algo que o segura, algo a que você está preso. É uma promessa à qual estamos presos. A palavra de Deus é. Assim como a âncora é o absoluto do navio em tempo de tempestade, o navio pode estar navegando no mar. A âncora está na frente, ela descansa. Vocês aqui em Houston, tão perto do mar, veem os navios chegando. E por que carregar esse excesso de peso desta âncora grande e poderosa? Mas vejam, quando vêm as tempestades, as furiosas tempestades que encrespam o mar, e poderiam lançar o barco na margem em algum lugar e despedaçá-lo ou virá-lo nas águas rasas. Ele vai para águas profundas e baixa esta enorme âncora, que é feita de tal modo que se arrasta no fundo do mar até se enganchar no topo de alguma montanha que não se enxerga. Então, deixem essas tempestades se enfurecerem, se quiserem. Ele tem um absoluto. A âncora está agarrada em algum lugar além, mas está firme.
E enquanto o navio e as ondas batem à volta do navio, ele tem um absoluto, pois está preso. E é assim que alguém é quando está preso a Cristo e a sua palavra e crê nela. Há um absoluto lá, algo que o segura. Um absoluto é como a estrela do norte quando se está perdido. Quando você perdeu o rumo e quer encontrar o caminho de volta, a estrela do norte é um absoluto. Agora, há outras estrelas, mas elas giram como o mundo. À medida que o mundo gira em torno delas, ele se afasta delas. E sabia? A mesma estrela da manhã também é a estrela da tarde, pois o mundo apenas deu meia volta. Mas há uma estrela que não se move e está centrada bem no meio da Terra. E, portanto, é uma estrela confiável. Se você conhece a estrela do norte, sempre pode encontrar o caminho de volta. Mas, é que, então, alguém se perde e não sabe para onde ir. Agora, conheço uma estrela. É mais do que uma estrela do norte. E ao estar preso e ver a presença dele, não importa quanto você esteja perdido ou onde esteja, você pode encontrar o caminho de volta pela orientação dele, que é a sua palavra. É a saída de todos os problemas. É o caminho para a paz. É o caminho para o êxito. É o próprio caminho para a vida. É seguir essa estrela, o Senhor Jesus. E agora, se você está preso a essa estrela, o Espírito Santo é a bússola que só apontará para a estrela. O santo, uma bússola, está magnetizada a esse polo norte. E o único jeito, não importa o quão dentro da selva você esteja, ou quão densos sejam os matagais ao seu redor, ou quanto nevoeiro haja no mar, o ponteiro dessa bússola, você pode girá-la como quiser, e ele oscilará de volta e apontará para a estrela do norte. E quando estamos em apuros e confiando em Cristo, há uma certeza: o Espírito Santo nos apontará a palavra que nos guiará à estrela do norte e à entrega de tudo que nos é necessário. Ele é o nosso absoluto. Para o homem que está perdido no deserto, a bússola é o que o guia à saída. Quando estamos com problemas, só há uma coisa que é tão confiável quanto a estrela do norte. Enquanto o mundo fica em sua posição e gira, a estrela do norte permanece em seu lugar. E enquanto houver uma eternidade, Cristo sempre será o Salvador e a saída de todo problema, toda divergência, toda aprovação, tudo. E, portanto, nós, quando estamos presos a Ele, não ficamos aturdidos e agitados como o mundo. E, que faremos sobre isto? Que faremos sobre aquilo? Parece que nem estamos ancorados. Mas o homem que ancorou a alma em Cristo Jesus, sua confiança ali, sabendo que, quando pede qualquer coisa ao Pai em seu nome, Jesus disse: eu o farei. Ponto final. Ponto final. É o amém. É o absoluto. É a palavra final. Quando Jesus disse: pedi qualquer coisa ao Pai em meu nome, eu a concederei. Agora, isso é a palavra final. É isso. Seja do que for que tenha necessidade quando orar, creia que recebe, você o terá. Ponto final. Só isso. Vejam, se estamos de fato ancorados e cremos nisso e fizemos dele nosso absoluto. Porque ele faz. Ele é o absoluto que nos livra de todo medo. Não há medo. Quando você está de fato preso à rocha das eras, não há medo no marinheiro, independente de quanto o navio esteja sendo açoitado pelas ondas, enquanto aquela âncora estiver segurando no topo da montanha além. Ora, claro, ele sabe que o navio vai ficar flutuando, não vai se chocar com alguma rocha em algum lugar, não vai chegar a alguma água rasa e virar porque tem o absoluto ancorado no topo de alguma montanha. E quando uma pessoa pode fazer a oração da fé e ancorar sua alma na palavra de Deus, onde todos os céus e a terra passarão, mas essa palavra não pode passar. Não há medo. Que venham, digam o que quiserem. Nossa fé está em Deus, somente em Deus. Nós cremos.
Houve um tempo em que as boas maneiras à mesa desta nação se baseavam na palavra de uma mulher. Creio que se chamava Emily Post. Ora, ela era o absoluto em boas maneiras à mesa. Se Emily Post dissesse, pegue e coma seu feijão com a faca, assim era. Era isso, pois ela era o absoluto em boas maneiras à mesa. Se ela dissesse, beba seu café no pires e com pequenos goles ao fazê-lo, não importa quão desleixado pareça. Mesmo assim, era o absoluto. Todos se curvavam a isso, pois a consideravam o absoluto em boas maneiras à mesa. Precisamos ter um absoluto, independente do que estejamos fazendo. Se vamos realizar algo, precisamos ter um absoluto. Houve um tempo em que a palavra de Hitler era o absoluto na Alemanha. Não importava o que os outros dissessem, a palavra de Hitler era o absoluto. Se ele dissesse morram, eles morriam. Se dissesse vivam, eles viviam. E se ele dissesse vamos à guerra ou não vamos à guerra, o que fosse, sua palavra era o absoluto. Houve um tempo em que a Itália tinha um absoluto. Era a palavra do seu ditador, Mussolini, o que ele dissesse para fazer. Disseram que seu chofer chegou 1 minuto mais cedo para buscá-lo. Ele atirou nele. Por quê? Ele disse, não o quero aqui 1 minuto adiantado. Quero-o aqui em ponto, na hora exata. Estão vendo? A palavra dele era absoluta. A Itália inteira se curvava a ela. Houve um tempo em que Faraó, no Egito, era o absoluto. Mas, vejam, todas essas decisões que eles tomaram foram decisões tomadas pelo homem e todos caíram. Por quê? Porque não estavam de acordo com não estavam de acordo com a palavra de Deus para a vida humana. Quero isso. Espero que isso ancore. Se esperamos salvar a vida humana, temos de estar de acordo com a palavra de Deus e o plano de Deus para a vida humana. E o único jeito de você encontrar isso é encontrá-lo em sua palavra e crer nisto. Agora, então, aqueles faraós. Estive no Egito não faz muito e acho que tiveram de cavar 6 metros no chão para achar o lugar onde Faraó estava na posição como rei da terra. E o grande Herodes e tal, ao longo da história, vemos onde seus reinos caíram e passaram, mas há um reino que está acima de todos os reinos. Está tão alto nos céus que nunca passará. E lá está um rei que, quando ele toma sua decisão sobre qualquer coisa, e cremos nessa decisão, esse é um absoluto. Será assim, independente do que qualquer um diga sobre isso. Sempre é. Agora, nosso Supremo Tribunal, nosso Supremo é um absoluto, a conclusão de todos os julgamentos. Agora, temos de tê-lo. Às vezes, podemos não concordar com a decisão dele, como não concordavam com as de Hitler e tal. Mas, mesmo assim, precisamos ter esse absoluto. E o absoluto da nação e dos julgamentos é o Supremo Tribunal. Nossos tribunais locais podem julgar qualquer coisa e pronunciar isto, mas o Supremo Tribunal governa tudo isso. Precisamos ter, como nação, precisamos ter a decisão dele, pois uma nação está atada a esse absoluto do Supremo Tribunal. Muito bem, tudo precisa ter um absoluto. Sabiam que um jogo de bola comum precisa ter um absoluto? Sim. Qual é o absoluto de um jogo de bola? Um árbitro. E se não houver árbitro? Vejam, um árbitro, não importa onde você esteja, em que posição olhe e diga, foi um arremesso ruim? E ele disse, foi um arremesso bom? Bem, é o que foi, um arremesso bom. Por quê? Porque a palavra dele, independente do que as arquibancadas dissessem, o que alguém mais dissesse, é um arremesso bom, porque ele chamou de arremesso bom e ele é o árbitro. Agora, e se não houvesse árbitro? Haveria tanto alvoroço e tudo tão caótico que não se poderia ter o jogo de bola. Portanto, What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King,
What a wonderful time will be. You like that? Everybody, come on. Wonderful time for you. A wonderful time for me. As we are prepared to meet Jesus party. What a wonderful time. Out in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I do. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand.